Fala galera, bem-vindos a mais um videocast aqui do Cardio Papers. Aqui a gente te ajuda a se atualizar, mesmo se você não tiver tempo. E hoje a gente vai falar sobre uma tendência dos últimos anos e que foi oficializada aí através de um novo statement aqui da American Heart, que é a síndrome cardiorrenal metabólica, ou cardiovascular renal metabólica, melhor dizendo. E para isso, vou chamar aqui minha dupla, meu chefe, parceiro aí, Eduardo Lapa, diretamente aí de Recife. E aí, Lapa, beleza? Bem-vindo aí. Beleza, Zé. Obrigado, como sempre. Tema extremamente relevante, Zé. A gente vai dizer os motivos, né, dessa nova síndrome, que óbvio que não é nova, né? Já existe aí há décadas que a gente fala de Exato. síndrome metabólica. Mas a gente vai explicar por que, né, mudar o nome, quais são os objetivos em relação a isso. E nós aqui do Cardiopapers achamos sim uma boa ideia pelos motivos que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então é um termo que cada vez mais os cardiologistas vão escutar, né, falar. Começou lá pelos Estados Unidos, tem até uma recomendação que eles fazem meio que para o governo, né, presidencial tal, da American Heart. E eles estão martelando muito isso aí nos últimos meses. Provavelmente é um termo que vem para ficar. Então, pessoal, para a gente começar a conversa, a gente tem que, historicamente, a abordagem dessas condições clínicas que a gente vai falar hoje, elas já eram conhecidas, como o Lapa já falou. Então, só que a gente acabava, geralmente, estudando isso de forma separada, né? Então, é aquela coisa, o paciente, ele é diabético, ele é obeso, ele tem uma doença renal crônica, ele é hipertenso, ou ele tem um pré-diabetes, uma resistência à insulina, por exemplo, uma DRC com albuminúria, e a gente via isso de uma forma mais compartimentada. E o que essa diretriz reforça é que isso tudo são condições clínicas, são doenças que estão uma relação muito próxima uma com a outra. A gente vai discutir aqui, mas a gente vai entender isso como um contínuo. Então a gente começa a dividir isso em formas de estágios de progressão, em que uma coisa vai levando a outra e isso tudo acaba levando em desfechos cardiovasculares ruins. A gente sabe que historicamente todas essas condições, essa síndrome cardiorrenal metabólica, ela acaba entrando como uma condição clínica que, se tiver uma síndrome cardiorrenal metabólica numa condição clínica ruim, isso acaba aumentando o desfecho cardiovascular, né? Aumenta a morbidade, aumenta a mortalidade. E uma coisa que vai ser interessante da gente só citar mais para frente é que eles também levam em consideração que temos alguns preditores, né, de determinantes de saúde sociais, por exemplo, que também vão acabar impactando isso também na síndrome cardiorrenal metabólica, né? Então, a gente vai ter uma abordagem bastante holística aí nessa situação. Bom, mas vamos começar a deixar de papo aí. Lapa, então, qual que é a definição de síndrome cardiorrenal metabólica, ou CRM, ou CVM, CKM, como ele coloca ali na diretriz? Boa, Zé. Então, assim, ele coloca lá na diretriz o seguinte, né? Primeiro, a definição de síndrome, né? Quando você tem um conjunto ali de sinais e sintomas que surgem por uma causa em comum, né? Então, é exatamente isso que vai acontecer aí na síndrome cardio-renal metabólica, né? A gente já falava muito de síndrome metabólica ou cardiometabólica, né? Eu me lembro que eu estava na faculdade, sei lá, 2003, já escutava muito falar desse termo. E esse termo é um termo controverso. Por quê? O que é que seria síndrome metabólica ou cardiometabólica, né? É aquela conjunção ali de fatores que incluem, né, excesso de peso, de adiposidade, hipertensão, hipertrigliceridemia, HDL baixo, glicemia de jejum alterada, etc. O pessoal que defendia o nome, né, síndrome metabólica, era justamente por causa disso, né, as coisas costumam vir juntas, o tratamento poderia ser modificado e não só ficar um tratamento da hipertensão, da dislipidemia, etc. Mas o pessoal que criticava falava, olha, vocês estão só inventando nome para colocar uma coisa que, na verdade, se eu pegar um paciente só hipertenso ou hipertenso, mas diabético, eu vou terminar tratando ele de acordo com o protocolo de cada doença e eu colocar um carimbo ali em cima que existe uma nova síndrome, no caso síndrome metabólica, não vai mudar muito o meu raciocínio clínico, etc, etc. Durante décadas, o pessoal está discutindo se faz sentido, se não faz, essa coisa toda. Beleza. Dito isso, né, por que o pessoal colocou o termo síndrome cardiorrenal metabólica? E vou citar aqui 3 fatores porque faz sentido usar esse termo, né? Vou falar alguns pontos a favor. Então, a síndrome cardiorrenal metabólica viria justamente pela fisiopatologia em comum. O que é que ligaria tudo isso, né? Eventos cardiovasculares, alterações metabólicas e alterações renais. O excesso de peso,
né? Seria como se a gente montasse o PowerPoint onde tivesse várias broncas ali, e todas apontassem para uma parte central que seria o excesso de peso, né? Então tem vários artigos de revisão, a gente já fez um podcast massa sobre obesidade, quem não assistiu ainda, assiste lá, super completo, né, com o Ronaldo Gismondi, e acontece exatamente aquilo, você está com um paciente com peso normal, tudo tranquilo, 20 e poucos anos, etc. Esse paciente começa a se alimentar mal, ficar sedentário, etc., ele começa a acumular excesso de peso às custas de massa gorda, de gordura. Aí digamos que esse cara vai para o IMC de 27, 28, 29, que seja. Ok. Acumulando principalmente gordura visceral. O que é que a gente falou lá no podcast de obesidade, né? Lembrando que seria um sobrepeso ainda, mas o raciocínio é o mesmo. Esse excesso de adiposidade, principalmente visceral, começa a induzir, entre várias coisas, um estágio ali de inflamação crônica. Isso pode gerar alteração de sistema, ativação do sistema simpático, disfunção endotelial. Na hora que o paciente tem excesso de peso, né, isso principalmente na obesidade, já vai aumentar aí também pós-carga, etc. Começa a ter uma série de alterações hemodinâmicas. E o que começou com excesso de peso pode começar depois a levar a aumento da pressão, para aumento de pós-carga, todas essas alterações hemodinâmicas e inflamatórias que a gente falou, pode levar a resistência insulínica e começar a aumentar glicemia de jejum, teste oral tolerância à glicose, hipertrigliceridemia, porque na hora que a insulina começa a subir, ela estimula a produção ali de VLDL hepático, que é basicamente triglicerídeo, então começa a subir triglicerídeo também e tal. Você vai para um outro estágio. Na hora que vai somando isso tudo, né, hipertensão, glicemia de jejum alterado, mesmo diabetes, etc, etc, a gente sabe que isso é a receita perfeita para quê? Para começar a aparecer ali uma aterosclerose subclínica, fatores de risco também para insuficiência cardíaca. A gente está vendo uma explosão aí de ser com fração de ejeção preservada, muito às custas desse excesso de peso. E, por fim, o que era uma aterosclerose subclínica, alguma coisa do tipo, pode deflagrar ali uma doença cardíaca, né, clínica, né, uma síndrome coronariana aguda, etc. Então, eles acham que vale a pena criar esse termo, e a gente vai falar dos estágios depois, é porque isso é meio como se fosse um contínuo mesmo, né? Que muitas vezes começa ali com excesso de peso, que muitos médicos veem como uma coisa inofensiva. Ah, o IMC é de 27, 28, tem bronca? Não, vamos pra frente. Não, a gente vai ver que tem bronca. E isso vai gerando toda essa sequência que a gente falou depois. Então, esse é um primeiro argumento, né? De usar esse termo. Um segundo argumento, quando você vai analisar as coisas em separado, né? O paciente tem diabetes, ele até cita lá, se você pegar pacientes diabéticos, de grosso modo, se você pegar risco cardiovascular em 10 anos, tem um risco lá. Ele cita 7, 8% lá no estudo. Beleza. Se você pega doença renal crônica, que vai entrar no meio aí também, óbvio, por quê? Quais são os principais causas de DRC? Hipertensão, diabetes, né? Então termina entrando no meio. Se você pega só doença renal crônica, mortalidade em 10 anos de 11%, de acordo com o estudo que ele cita. Na hora que você junta os dois, diabetes e hipertensão, não é 7 mais 11, 18%, é 30 e poucos por cento. Ou seja, tem um fator sinérgico do mal aí, digamos, né? E aí piora bastante o prognóstico do paciente. Esse seria um segundo argumento ali, né, para você falar que não é só simplesmente doenças separadas, que elas se juntam e tem uma sinergia do mal. E, por fim, teria aquela vantagem de aumentar o awareness até do próprio médico e do próprio paciente. Mais uma vez, o que poderia ser visto como para o paciente, eu tô gordinho, tô acima do peso, IMC de 28. Ele não vê aquilo como um problema. O próprio médico, como a gente falou no podcast de obesidade, muitas vezes ele vê, IMC de 28, você tá acima do peso, né? Ele trata aquilo de forma muito complacente. Na hora que você sabe que aquele ali é o primeiro estágio para uma coisa que pode resultar ali na frente, no estágio 4, que a gente vai comentar depois, no infarto, no AVC, isso tem um potencial de criar um storytelling ali, né, uma narrativa, tanto para o médico quanto para o paciente, que fica muito mais convincente de você atuar de forma mais enérgica naquilo. E o último argumento aí, Zé, se for colocar também a favor de usar o nome da síndrome, muitas vezes a gente vê os especialistas atuando em silos, né? Exemplo, a gente é caro, aí recebe ali um paciente que está com hipertensão estágio 1, glicemia de jejum de 112 e um clírice de creatinina de 65, digamos, paciente de 60 e poucos anos. Muitas vezes o que é que o cardiologista faz? Vou atuar aqui na hipertensão e está com IMC alto também. Vou atuar aqui na hipertensão e a glicemia de jejum alterada e o IMC alto, o endócrino se vira, esse clírice de creatinina aqui de 65, o nefro que se vira.
Não estou dizendo que é o certo, estou dizendo que acontece. Na hora que chega para o nefro, muitas vezes o nefro foca muito ali na albuminúria, no creatinina baixo e tal, mas não foca tanto no excesso de peso. E aí fica meio que cada um tratando uma parte do paciente, né? Mas ninguém Na hora que trata a você cerne do cria essa problema, né? classificação, exatamente. Na hora que você cria uma narrativa que está tudo interconectado, e de fato a fisiopatologia sugere que está interconectado mesmo, na hora que você cria essa narrativa, teoricamente você criaria uma percepção ali de autonomia maior do médico em atuar em todos esses problemas que estão acontecendo e principalmente, como você falou, não esquecer de tratar a causa base, que é o excesso de peso. Quantos pacientes eu não vi em pós-op bariátrica, né, que foi minha tese de mestrado e doutorado, quantos pacientes eu não vi que na hora que perderam 20 quilos ali pós-bariátrica, usavam 4 antipertensivos, saíram do antipertensivo, usava a Rosuva dose alta, ficou quase sem estatina, com dose baixa, o LDL despencou, e assim por diante, né? Então, esses seriam os argumentos, resumindo, uma história longa aí, em 5 minutinhos, esses seriam os argumentos pelos quais a American Heart sugere a gente usar o termo síndrome cardio-renal metabólica. Perfeito. E só para dar uma complementada, ele coloca que a ideia da gente fazer isso de estágios é para a gente ter uma direção. Isso pode ser bidirecional, então se melhora ou se piora, como o Lapa acabou de comentar, para a gente evitar a progressão e sair dessa inércia terapêutica. E lembrando que vão ter muitas doenças que vão estar associadas a essa síndrome cardiorrenal metabólica, como por exemplo, doença renal crônica, declínio cognitivo mais precoce, esteatose hepática. A gente vai ter paciente com apneia do sono, aumento de risco de neoplasias, doenças cardiovasculares, né? Então, DAC, síndrome coronariana aguda, doença arterial obstrutiva periférica, FA, diversas coisas vão estar relacionadas a simplesmente essa barriguinha, esse sobrepeso, esse início, né, desse estágio 0, 1, e vão ser os primeiros passos aí dessa condição clínica. E a gente, só para complementar também que o Lapa comentou, o que ele traz aqui, eu queria citar para vocês, porque isso daqui para mim foi muito impactante, a gente estava até discutindo isso antes da gravação, mas ele cita, né, como o Lapa falou, só o diabetes já aumenta 7% em 10 anos de mortalidade, a doença renal crônica 11%. Então, para vocês terem uma coisa até mais palpável, ele ainda cita, por exemplo, pacientes com obesidade grau 3, isso aí já, só o fato do paciente ser obeso grau 3, né, bota lá do MC acima de 40, ele coloca, por exemplo, uma redução de sobrevida mediana de 8 a 10 anos, só pelo fato dele ser obeso. Dele ser diabético, isso daí já dá uma redução de expectativa de vida entre 13 e 14 anos, por exemplo, né, dividido entre homens e mulheres. Só o fato dele ser um doente renal crônico estágio 4, comparando com um paciente que ele tem uma taxa de filtração glomerular normal, acima de 60, isso também já reduz em mais de 20 anos de sobrevida, né, e principalmente as custas de doença cardiovascular. Então a gente está falando de uma condição clínica que a gente já vê no dia a dia, a gente não está inventando a roda, só que a gente está juntando todos esses compartimentos numa coisa só para ver se dessa forma a gente consegue ter um tratamento melhor. Porque, ultimamente, a gente teve grandes avanços nessa parte renal e metabólica com impacto em desfecho cardiovascular. Então, estou falando de inibidor de SGLT2, análogo de receptor de GLP-1, estou falando de finerenona, por exemplo, eprenona, né, que não estamos recebendo aí o merchan, esqueci de falar isso, mas a eprenona, que também está vindo aí para reduzir risco cardiovascular em pacientes com doença renal crônica e albuminúria. E tem IECA, BRA, que já tinham antigamente também. Então, temos tratamento para isso e a gente vai abordar isso nos próximos tópicos aí, mas para a gente tentar juntar tudo isso e tentar tratar o cerne, que é o problema do sobrepeso, obesidade, resistência à insulina e por aí tudo que vai comentando aí também. Beleza. Ô Lapa, então a gente comentou disso, da definição da síndrome, né? Falamos das doenças associadas também. E agora, como que a gente vai fazer a estratificação de risco nesse paciente? Eu entendi que eu estou de frente de uma condição clínica que tem um risco aumentado. Tem alguma ferramenta aí que pode me guiar, me auxiliar melhor aí nesse rastreio, manejo, enfim? Boa, Zé. Então, uma das coisas que aconteceu, né, eles publicaram, a American Heart publicou essa diretriz sobre síndrome cardiorrenal metabólica, né, no segundo semestre do ano passado. Na época, eles já levantaram a bola que em breve eles lançariam uma cura nova, né, justamente para ajudar e muito conectada a isso. E, portanto, se é síndrome cardiorrenal metabólica, tinha que entrar, por exemplo, fatores renais, né, como não só o creatinina, mas relação albumina-creatinina urinária e tal. E aí, no finalzinho do ano, se não me engano, novembro de 2023, eles lançaram a diretriz do PREVENT,
né, que é o score que a American Heart promove hoje em dia para cálculo de risco cardiovascular, o qual já gravamos um podcast recente sobre ele, né? Então, quem quiser aprofundar bastante no Score Prevent, não deixa de ver, né, esse podcast onde a gente esmiuça bastante. Lembra, completo fica só no nosso curso de atualização, né? Mas no episódio gratuito do YouTube você já tem muita informação boa. Então, esse Prevent, ele vem ali junto, basicamente, com a definição de síndrome cardiorrenal metabólica, e como a gente comentou lá no episódio específico, dando um spoiler de um minutinho, além de você ter aqueles fatores clássicos, né, que entram na maioria dos scores, tipo até o score clássico de Framingham, né, tipo colesterol total, idade, etc., níveis de pressão. Além disso, tem outros fatores que entram, né, como clírice de creatinina, e alguns fatores opcionais, o clírice de creatinina é obrigatório, e tem outros opcionais, como hemoglobina glicada, né, pegando aí a parte metabólica, né, a gente sabe que tem uma grande diferença de desfecho, a depender quanto mais alta a glicada, pior, né, em termos de desfecho, e relação albumina sobre creatinina, que também é um ponto muito relevante, sabe? Porque tem muito estudo mostrando, né, tanto a gente da cardio, nefro, endócrino, a gente já sabe isso há muito tempo, mostrando que quando você dosa em uma dosagem única de urina, não precisa ser aquela amostra de 24 horas, dosagem única de urina, na hora que você faz aquela relação entre a albumina e a creatinina urinária, né, isso tem muita correlação com a proteinúria e a albuminúria de 24 horas, sendo que é muito mais prático, que é uma amostra só. E isso, no final das contas, está muito relacionado com o desfecho cardiovascular, porque já gravamos também um podcast só sobre isso. Eu acho que foi o maior podcast da história do Cardio Papers, mais de 2 horas a gente gravou com o Dr. Luiz Sete, nosso grande amigo lá do Nefro Atual, e a gente falou muito disso. O que é que presença de albuminúria diz pra gente? Olha, tá com lesão do endotélio lá do glomérulo, né? A peneira, como a gente falou lá no podcast, está furada e tá deixando passar proteína que não deveria passar. Disfunção endotelial é disfunção endotelial. Se tá com disfunção lá no glomérulo, adivinha, tem uma chance muito grande de estar com disfunção endotelial, né, sistêmica, global, etc. Então, quanto maior o nível de albuminúria do paciente, maior o risco cardiovascular. E como você disse, lembrando, a maioria dos pacientes nefropatas, eles não morrem por causa do rim especificamente, ele não faz um edema agudo de pulmão porque faltou uma sessão de diálise e morre por causa disso. Isso, obviamente, pode acontecer e acontece. Mas a maioria dos óbitos de pacientes renais crônicos, a enorme maioria, se eu não me engano, 70% a 75% dos casos, acontecem por doença cardiovascular, exemplo, um infarto, né? Muito comum, o pessoal da nef está esperando lá o paciente chegar na quarta-feira para dialisar, ele não chega porque, está internado na UTI porque teve um infarto 1, 2 dias atrás, né? Então, é isso, a gente tem um Prevent, né, que conecta muito bem ali na narrativa da American Heart, você juntar a nova síndrome, entre aspas, mais uma vez, uma denominação que já existe há muito tempo, junto com esse novo score. E ele também comenta, Lapa, alguns outros fatores que eu queria só citar aqui, de fatores de risco adicionais que não são englobados no Prevent, também não foram contemplados, mas que ele julga como fatores que aumentam o risco no paciente numa síndrome cardiorrenal metabólica. Como, por exemplo, paciente que tem uma doença inflamatória crônica, a gente sabe disso, né? São coisas que a gente já vê no nosso dia a dia. Então, paciente com uma doença reumatológica, um lúpus, artrite reumatoide, que a gente tem até um guideline específico para tratamento dessa parte de risco cardiovascular na artrite reumatoide, lúpus, pessoas que convivem com HIV, psoríase. Ele coloca também a questão socioeconômica também, que é muito importante. A gente sabe que pessoas que têm uma condição socioeconômica pior vão ter acesso a piores serviços de saúde, a gente já comentou isso no Prevent, a piores alimentos com uma qualidade pior também. Doenças mentais, né? Então, ansiedade, depressão, doenças relacionadas ao sono, que a gente comentou no nosso Essential Weight, que a gente já fez do podcast também, e doenças também que vão estar relacionadas ao gênero, né? Então, por exemplo, a mulher que teve uma gestação que desenvolveu um diabetes gestacional, ela tem que levar isso em consideração na sua anamnese, por exemplo. A mulher que ela entra numa menopausa precoce, com menos de 40 anos, ou o homem que tem uma disfunção erétil, a gente não entende que a disfunção erétil, por exemplo, já pode ser, entre aspas, uma lesão de órgão-alvo de aterosclerose no paciente diabético, obeso, hipertenso, dislipidêmico, ovário policístico, e outras doenças, né? Como, por exemplo, o paciente teve uma gestação que nasceu prematuro, DEG, né? Doença hipertensiva relacionada à gestação, doenças familiares, né, DRC, diabetes, e o paciente que é inflamado de uma forma objetiva, dosa uma proteína C reativa ultrassensível que está maior do que 2, então tudo isso daí acaba também levando em consideração como fatores de risco adicionais para a gente ficar mais atento nesses pacientes com síndrome cardiorrenal metabólica. Bom,
Acho Perfeito, que Zé. esses fatores de risco aí, se E quiser ver importante melhor, tá lá também, no né? Prevent. E só lembrando, né, entre esses fatores que você falou, é isso, né? Por isso que o cardiologista tem que ter uma ótima formação de clínico geral antes, por isso que a gente faz a residência de clínica e depois a residência de cardio. Justamente por isso. E por isso que é importante a gente coletar a história clínica toda do paciente, né? Quantas vezes você pergunta sobre história gestacional para uma mulher? Mas é Uhum. isso, a gente sabe cada vez mais. Mulher que teve diabetes gestacional, que teve hipertensão gestacional, tudo isso aumenta bastante em risco de cardiovascular no futuro. A mulher que faz hipertensão durante a gestação e fica normotensa depois, nos próximos 5 anos, ela tem uma chance enorme de tornar-se, enorme não, mas grande, de tornar-se hipertensa, mesmo crônica, né? Então é isso que você falou, doenças inflamatórias, a gente já comentou em alguns podcasts também, né? Tanto lúpus contra artrite reumatoide pelo estado pró-inflamatório crônico, tem um aumento aí de inúmeras vezes de risco cardiovascular. Então a gente tem que ficar ciente nisso tudo. Por causa disso, às vezes o paciente está num estágio lá da síndrome cardiorrenal metabólica, que a gente vai falar daqui a pouquinho, por exemplo, a hipertenso, né? Seria estágio 2. Mas se ele tem algum desses fatores que a gente comentou, a chance dele pular de um 2 para o 3 é maior do que um paciente que é só hipertenso e sobrepeso e ponto final, né? Então é importante ficar atento nisso. Perfeito. 2 comentários. Só a gente sempre pergunta na gestação, foi tudo bem? Tudo bem, né? E aí tudo bem, tu, tipo, não teve uma emergência que precisou antecipar o parto, né? Isso. Aí nem a paciente leva em consideração, não, minha glicemia aumentou, tive que mudar a dieta, tal. Não, tal. E aí ela nem o próprio paciente leva em consideração isso e não entende o risco disso. E Olap, eu tenho uma hipótese aqui, cara. Eu acho que pra American Heart ter feito isso, né, juntar tudo, eles estão querendo jogar tudo na conta do cardiologista aí. Eles querem que a gente resolva o mundo aí, tô brincando. Mas sem puxar a sardinha pra nossa especialidade, né? Mas Mas a é gente porque acaba vendo, também isso né? é importante isso. Eu estava vendo, estava tentando pegar métricas sobre qual era a prevalência, por exemplo, né, de obesidade no começo dos anos 1900. E a gente não tem métricas tão claras, né? Mas em algumas fontes que eu procurei, ele dava lá nos Estados Unidos uma prevalência de obesidade que não chegava nem a 1%. 1%. Hoje em dia, 2024, a gente está batendo ali, se eu não me engano, 42, 43% de prevalência de obesidade ali nos Estados Unidos. Ou seja, o que um século e pouco atrás era literalmente. A doença rara tem um critério específico, mas não era uma doença comum, definitivamente, né? Com as mudanças de hábito, com excesso de alimentos ultraprocessados, a gente comentou isso no podcast Obesidade, a gente está tendo a epidemia de obesidade. Inclusive, a diretriz deixa claro isso, se você for ver lá o gráfico de sobrevida, né? Pega ali de 1900 até hoje, né? 1900 a gente tinha expectativa de vida no mundo como um todo ao redor de 30 e poucos anos, ou seja, muita gente morria cedo, isso era colocado muito para baixo por causa de mortalidade infantil alta, né? Na hora Uhum. que uma criança morre com 2 meses de vida, obviamente ela despenca, né, a média global. E aí isso foi subindo enormemente ao longo do século XX, chegando ali a 70 e poucos anos, né, a média global. E quando a gente pega de 2019, 2020 para frente, principalmente nos Estados Unidos, ela começa a cair, depois de muito tempo subindo. Teve vários fatores, 2020, obviamente, a gente teve o estresse aí da pandemia, mas um dos motivos que eles colocam é isso. Como a obesidade está crescendo muito, e está crescendo enormemente, né, principalmente no mundo ocidental, você começa a deflagrar toda essa cadeia aí que a gente vai falar dos estágios agora, do estágio 1, né, que é exatamente o excesso de peso, até o estágio 4, que é o fator cardiovascular, e esse provavelmente é um dos principais motivos pelos quais a expectativa de vida começou a cair nos Estados Unidos depois de décadas e décadas e décadas subindo, né? Então, de fato, talvez cardiometabolismo, né, esse tema que a gente está falando de excesso de peso, fatores de risco, eventos cardiovasculares, talvez seja o assunto mais relevante em termos de saúde pública para o cardiologista dominar nesse momento, né? Perfeito. Bom, continuando aqui, pessoal, vamos lá falar então, que nem você já puxou o gancho, vamos falar dos estágios então. O que, que a diretriz comenta sobre os estágios da síndrome cardiorrenal metabólica? Então, ele começa falando do estágio 0, e aí o foco aqui é o paciente que ele não tem fatores de risco, é um paciente que não está com IMC alterado, então é um paciente que a gente vai ter um foco muito na prevenção. A gente já falou sobre isso no nosso podcast do Essential Weight, ele até coloca o símbolozinho do Essential Weight no estágio 0, porque é para focar na prevenção, entender todas aquelas esferas que a gente já comentou, inclusive no podcast que eu e o Lapa gravamos aí sobre Essential Weights, focando em prevenção. Então, a gente está falando aqui de muitos pacientes jovens, então adulto jovem, adolescente, adultos assim até 30, 40 anos que não tem nenhuma comorbidade, nem sobrepeso, nem adiposidade em excesso, nem
ele cita aqui como adipócito disfuncional, né? Então não tem nada em relação a isso. E aí ele passa pro estágio 1, né, Lapa? E aí a gente já começa a ter um pouco de bronca aí. Pois é, Zé. Aí só lembrando, né, pra quem não viu o podcast de Essential Weight, veja. O que é isso, Eduardo? Vocês estão falando de Essential Weight, eu não sei nem o que é. É basicamente a classificação nova que a American Heart bota lá dos 8 fatores, né, que você tem que estar alerta na consulta, além dos clássicos, hipertensão, diabetes, dislipidemia e tal, mas você tem que ver sono do paciente, você tem que ver dieta, exercício, e tem um score bem preciso lá, não é na noção, não. Vou perguntar se o paciente está se alimentando bem, ele fala ali 10 segundos, eu falo, tá ok. Não, tem nota para você dar, tem um score que dá no final, checa lá que esse episódio é bem legal. Ficou Aí bem só massa. antes da gente ir pro estágio 1, Zé, o estágio 0 vai ser o paciente que não tem nada do que a gente vai falar a seguir. É até mais fácil decorar assim, né? Mas se a gente fosse resumir bem, seria isso. É o paciente que ainda não tem nem excesso de adiposidade, não está acima do peso, nem tem nenhum dos outros fatores que a gente vai falar depois, como hipertensão e tal. Esse estágio é muito importante, Zé, porque é o estágio da prevenção primordial, como a gente fala, ou seja, você vai ver, todo mundo conhece prevenção primária, né, que é o paciente que você vai evitar, por exemplo, que tenha uma doença cardiovascular, tipo infarto no futuro. Todo mundo conhece prevenção secundária, que é, por exemplo, o paciente que já infartou, e você vai evitar que ele tenha um novo infarto. E a maioria já ouviu falar em prevenção terciária, que é você evitar da coisa piorar ainda mais. Exemplo, um paciente teve infarto e ficou com fração de ejeção de 40%, e você vai colocar ele na reabilitação cardiovascular, etc., para ele não perder capacidade funcional e tal. Então, todo mundo já ouviu falar de prevenção primária e secundária, a maioria de prevenção terciária. Prevenção primordial, nem todo mundo ouviu falar, que é justamente isso, é você evitar que os fatores de risco, como hipertensão, dislipidemia, diabetes, surjam. E como é que eu faço isso? Através de hábitos bons de vida e tal. É isso que a gente vai focar no estágio 0, mas para você que não viu o podcast, a aula do Essential Weight, lembrando que está completa lá na plataforma, né, no curso de atualização, checa lá que a gente aprofunda bastante nisso. Estágio 1, né, e vão ser 4 estágios. O 0 não conta porque é o paciente que não tem síndrome cardiovascular metabólica, né, o paciente saudável. Então vão ser 4 estágios, né? E aí, dando spoiler, o estágio 4 é quando a casa cai, o paciente já tem um evento cardiovascular, um infarto, alguma coisa do tipo. O estágio 1, e aí mais uma vez focando que o problema principal é o excesso de peso, o excesso de adiposidade, a definição vai ser justamente o paciente que tem excesso quantitativo de adiposidade, né? E ele mede isso através do IMC acima de 25, né? Na população em geral. Em asiáticos, ele coloca acima de 23, né? Porque já se viu que acima de 23 nessa população já começa a aumentar risco, etc. Então, isso é excesso de adiposidade. Outra medida de excesso de adiposidade é você medir a circunferência abdominal. O critério que ele cita lá é maior ou igual a 102 para homens, maior ou igual a 88 centímetros para mulheres. Há discordâncias aí, tem diretrizes europeias que colocam que você deveria medir a circunferência abdominal baseada na altura do paciente, e faz sentido, na minha opinião. Você pegar um homem de 1,50 m e outro 2,20 m, é óbvio que a circunferência abdominal vai ser bem diferente de um para o outro, independente de obesidade. Mas vamos se restringir aqui a diretriz, certo? E o outro que ele fala é excesso de adiposidade ou adiposidade disfuncional. E aí você pode falar, que diabo é adiposidade disfuncional? O critério que ele coloca lá é o paciente que tem um pré-diabetes, né? Exemplo, a glicemia de jejum alterada ali entre 100, né, e 125, de 126 para cima, repetido já vai ser diabetes. Então, resumindo, cheguei no consultório e peguei um paciente que está com IMC de 26 e mais nada, ele já fica ali como estágio 1 de síndrome cardiovascular metabólica. Peguei um paciente que está com IMC de 24 e pouco, mas você vê que ele não tem muita massa muscular, né? O shape está ali meio flácidozinho e tal, e já tem uma glicemia de jejum de 103. Já entra no estágio 1 da síndrome cardiovascular metabólica. Por que isso é importante? Com tudo que a gente vai falar na sequência, você vai ter até mais argumentos para falar para o paciente. Você pode mostrar a tabelinha que tem lá, mostrando a progressão. Meu amigo, você está aqui agora. Se a gente não atuar nisso agora, de forma enérgica, você pode ir para os próximos estágios. Não recomendo, e por aí vai. Então, estágio 1 é isso aí que a gente falou. Perfeito. E glicada entre 5 e 7, 6 e 4, que nem você comentou também. Isso vai aumentar resistência à insulina, estresse oxidativo, inflamação. E o foco aqui realmente é mudança de estilo de vida, né, Lapa? Então é alimentação, focar em atividade física. Não vamos entrar no mérito agora de quem merece receber um tratamento farmacológico para um pré-diabetes, mas eventualmente o paciente que já tem um sobrepeso ou IMC aumentado com pré-diabetes, se a gente for ver lá no Endocrino Papers, às vezes eles vão recomendar alguma coisa a mais.
E aí a gente passa, Perfeito. né, para o estágio 2, que aí já é o cara que já tem fator de risco presente. Então, é um paciente que já tem a manifestação das doenças, ele já tem uma dislipidemia, e aqui eu vou só citar o que ele coloca como, por exemplo, um triglicerídeo acima de 135, que está dentro do valor de referência, mas já é um paciente que começa a mostrar uma tendência a ter uma alteração na parte metabólica também. Hipertenso, diabético, tem uma DRC, ou ele fecha até como uma síndrome metabólica, que a gente estava falando antigamente, ela não foi descartada, ele ainda está aqui, ele coloca 3 dos seguintes, pelo menos. Então, a cintura que o Lapa comentou agora, uma glicemia de jejum alterada, paciente que já está começando a ficar com níveis pressóricos aí mais elevados, HDL baixo, triglicerídeo alto. Então, esse já é o paciente que já tem fator de risco. Aqui já começa a ter encrenca, aqui a gente já começa realmente a tratar as doenças, sem dúvida de forma farmacológica, junto com mudança de estilo de vida, mas aqui a gente já está com fator de risco que são potencialmente modificáveis. Mas a gente tem que lembrar que tem que tratar o cerne do problema, que é o excesso de peso. Quer comentar algo aí, Lapa, do estágio 2? Acho que algumas observações só, Zé. Alguém pode chegar e falar, mas peraí, eu estou vendo paciente direto, hipertenso no consultório, que não está acima do peso. Como é que ele vai entrar no estágio 2, numa síndrome cardiorrenal metabólica, se ele não tem excesso de peso, que seria o estágio 1, né, o excesso de adiposidade. O que ele fala na diretriz, de fato, você pode ter paciente, por exemplo, se você pegar um paciente com afetação de aorta, um paciente com hiperaldo primário, e assim por diante, ou mesmo hipertensão essencial, né, você pode ter o paciente que não está acima do peso. Ok, ele não está colocando que todo caso de hipertensão acontece por excesso de adiposidade. Mas, no final das contas, para simplificar, isso obviamente é uma classificação didática, certo? Isso aí ninguém não veio a mensagem divina e escreveu na pedra que... Exatamente, não veio a mensagem divina e escreveu na pedra ali que existe agora uma nova síndrome. Não, obviamente isso aí são os especialistas que se juntam e falam, olha, faz sentido a gente colocar o nome dessa síndrome por causa disso tudo que a gente falou. Não é uma classificação perfeita, livre de críticas. Mas é isso, no final das contas, se você está com um paciente lá, hipertensão essencial, um paciente afrodescendente de 25 anos e IMC de 24, né, que não preenche aqueles critérios de excesso de adiposidade e está com hipertensão estágio 1, por exemplo. Ele cairia no segundo estágio ali, de todo jeito, da síndrome cardiovascular metabólica, porque na prática, o que é que vai acontecer? O contínuo da hipertensão vai ser esse, basicamente, né? Se você não tratar de forma adequada, o paciente vai terminar evoluindo com alguma lesão subclínica ali, uma IC subclínica, potencialmente uma aterosclerose subclínica, que seria o estágio 3, que a gente vai comentar, e no futuro poderia ter um evento cardiovascular, que seria o estágio 4. Então, para simplificar bastante, a imensa maioria dos casos de diabetes são pacientes que estão com excesso de peso. A imensa maioria dos casos de hipertensão são pacientes que estão com excesso de peso. Ele coloca esses fatores metabólicos, hipertensão, hipertrigliceridemia, diabetes, todos ali no mesmo bolo do estágio 2. Além desses fatores, entraria também o paciente com doença renal crônica, né? E que tem um risco cardiovascular moderado ou alto. Como é que eu calculo isso, Eduardo? Já é outra tabela, é uma tabela que tem lá nos guidelines de nefro, né, que ele bota lá na tabela tranquila, ele juntando lá clericicreatinina junto com albuminúria, aí você tem que fazer a dosagem de relação albumina-creatinina urinária, você consegue dizer qual é o risco desse paciente. Então, ele põe como exemplo, mapa de calor até o nome. Né, que fica aquelas corzinhas ali, verdinho, aí, amarelo, laranja, vermelho quente. Exatamente. Aí só um exemplo, sei lá, baseado nesse mapa de calor, né, que você comentou, você pode dizer, o paciente tem uma clericicreatinina de 70 e tem uma relação albumina-creatinina de 30 e pouco. Aí você vai ali na tabela e ele diz, esse paciente tem um risco X, né? Enfim. Mas boa parte dos pacientes renais crônicos, né, que não são de alto risco, muito alto risco, que a gente vai comentar daqui a pouco, entraria aí nesse estágio 2. Então, o estágio 2 é basicamente isso, né? Peguei um paciente no consultório com IMC de 26 e hipertensão estágio 1. Ele está ali no estágio 2 de síndrome cardiorrenal metabólica. Peguei um paciente com IMC de 29, DM2 com glicada de 7,2%, perfil lipídico por enquanto está tranquilo, pressão está normal, tal. Ok, estágio 2 de síndrome metabólica. Né? Basicamente, na prática, é isso. Perfeito. E aí, só para a gente já ir para o próximo, o estágio 3, que a gente vai ter então uma doença cardiovascular subclínica, e ele cita aqui como que a gente pode estar vendo isso de uma forma de um rastreamento ou através de algum exame. Por exemplo, ele sugere muito como score de Kaus, que a gente sabe que vem ganhando cada vez mais papel aí
na estratificação de risco de pacientes de risco intermediário, na detecção de DAC subclínica, por exemplo, como um trigger, né, como um gatekeeper para a gente iniciar a terapia com estatina e eventualmente até aspirina. Quem sabe sugere um outro podcast também. E C subclínica, então ele coloca como biomarcador alterado, então o paciente ele tem uma tropo tocada, já tem um BNP começando a alterar, ele tem um eco que já tem alguma alteração, por exemplo, e eu não estou falando de só fração reduzida, e C de fração de ejeção preservada também. Opa, perdão. Ou então uma DRC com um paciente de alto risco, né, que o Lapa comentou do score do mapa de calor, a gente vai ter, né, pela Cadigo, vai ter a classificação em estágio 1, 2, 3, 4, 5, e de acordo com a albuminúria, a gente vai ter A1, A2 e A3, e aí vai ser relação albumina-creatinina menor do que 30, entre 30 e 300 e maior do que 300. Então a gente vai definir a doença renal desse paciente, por exemplo, ele é um estágio 3B, A2, 4, A3, então isso a gente já vai entender. Ele tem um clearance, por exemplo, no 4, entre 15 e 30, e tem uma albuminúria elevada, acima de 300, por exemplo. Então, isso daí é o paciente de alto risco, né, da doença renal crônica, que entra no estágio 3, que é o 4 ou 5, ou muito alto risco pelo mapa de calor, ou um alto risco, né, ele até sugere na estratificação de 10 anos, pelos scores tradicionais, ou até pelo Prevent também, que a gente tem essa opção. Lembrando que o Prevent vê até 30 anos. E aí, Lapa? Esse aqui, a bronca já é grande, né? Pois é, Zé. Aí, e mais uma vez, aí em relação, por exemplo, score cálcio, ele não preconiza você fazer score cálcio de forma diferente do que já fazia nem antes, nada. né? Qual é a principal, exatamente, qual é a principal indicação de score cálcio, de acordo com as diretrizes americanas? É o paciente que com risco intermédio, né, cardiovascular, ou seja, Isso. entre 7,5% e 20%, é diferente, né, os de corte americanos e brasileiros, e que você não está totalmente convencido a estatina, porque se você estiver totalmente convencido que vai começar a estatina, já não vai mudar tanto a conduta, você vai começar a estatina de todo jeito e tal. Mas, sei lá, o paciente está ali e é novo, você tem 40 anos, é bem novo, né, na minha concepção atual. O paciente está ali 40 e poucos anos e não está querendo muito usar estatina o resto da vida. Aí você está discutindo ali com ele, vamos fazer um score cálcio. Score cálcio veio alto, aí não tem muita dúvida, já tem, inclusive, estudo mostrando que o paciente fica mais aderente tanto as medicações quanto a mudança de estilo de vida na hora que ele enxerga ali, né, uma alteração já nas coronárias através do score cálcio. Então, essa diretriz não muda essas indicações, mas é isso, se por algum acaso você pedir o score cálcio para o paciente, foi alterado, se ele já tem um eco com disfunção diastólica já moderada, e aí você, será que já tem aqui, não está reclamando de ser ainda, mas dosou um ProBNP, ou um BNP normal mesmo, e veio já alterado, né, ou seja, uma IC subclínica que ele chama, né, ainda não tem o sintoma, mas está alterado. Seria ali um estágio B da American Heart, de insuficiência cardíaca, né, que a gente fala. Enfim, nesses casos você tem que ver, porque esse cara já não é mais o estágio 2, ele não é simplesmente um hipertenso, ele não é simplesmente um diabético. Ele já tem ali ou evidência que o processo aterosclerótico está se desenvolvendo, ou de insuficiência cardíaca, ou então, como você disse, você com o score de risco dele deu alto risco. Estou vendo que esse cara tem 25%, 23% de chance acima de 20%, né, de ter eventos cardiovasculares nos próximos 10 anos. Esse cara aqui vai ser mais agressivo em relação a controle glicêmico, controle lipídico, metas pressóricas e assim por diante, né? E ele comenta aqui, e faz total sentido, que esse paciente, ele ainda está na prevenção primária. Mas esse é o cara de maior alto risco, ele está na iminência de ter um evento, digamos assim. Então, esse é o ponto que a gente tem o maior benefício líquido de uma intervenção farmacológica, de estilo de vida, de forma intensiva. Então, ele reforça. Esse paciente, ele já está, entre aspas, quase tendo um infarto, né? E aí, se você tiver uma intensificação no controle dos fatores de risco, você vai ter o melhor benefício entre os outros estágios que a gente tem. Porque esse paciente, ele tem muito risco. Então, qualquer coisa que você fizer já vai baixar. Então, focar que mesmo nesse estágio vale a pena ter medidas intensivas aí pra gente controlar o fator de risco dele. E, eu costumo brincar, Zé, que isso aí é a prevenção 1,5. Exato. Por exemplo, você pega um paciente que está com score de cálcio de 300, 400, 500, enfim. Obviamente, ele não é prevenção secundária ainda, porque ele ainda não teve evento cardiovascular propriamente dito, ele não tem lesão obstrutiva, vou considerar que não tem lesão obstrutiva. Então, você seria como prevenção secundária, mas prevenção primária também é discutível, porque o cara já está com lesão firmada, brinco, né? É a prevenção 1,5. Então é aquele cara ali que você realmente tem que atuar de forma muito enérgica, porque
ele sair do estágio 3 ali para o estágio 4, que é a doença cardiovascular manifesta, isso vai piorar muito o prognóstico dele. E, de fato, com as intervenções que a gente tem, você consegue progressão, ou, né, retardar bastante essa progressão para o estágio 4. Você tem que ser bastante enérgico, realmente, com o paciente. Eu gosto desse termo e até ele comenta, porque putz, você pede um angiotomo de coronária porque só faz o score de cálcio pelo angiotomo, sei lá, pelo convênio, e aí vem um paciente com 80% uma placa na DA proximal, por exemplo. Ele nunca infartou, mas é um cara que já tem placa, já tem evidência. Esse cara até talvez ganhe, muito provavelmente ganhe aspirina, por exemplo, até. Mas não vamos entrar nesse detalhe, mas é uma prevenção primária e meio, né? Então é um cara eu já vi a placa, eu já vou começar a tratar, né, mesmo antes de ter um evento. Ô Lapa, e comenta aí o estágio 4, que aí a bronca já está instalada, e aí a gente tem... Aí a gente entra nas aulas do curso de consultório, nas aulas do curso de emergências, nas aulas do curso do TEC, que a gente já tem a doença manifesta propriamente dita, né? Aí ele classifica, interessante, né, Zé? Ele bota o MACE, como a gente já conhece, né? Eu vou tirar a morte, obviamente, porque senão já no estágio 4 já não dá mais fazer nada. Mas ele bota o MACE em relação a AVC, aterosclerótico, infarto, etc. Isso aí, né, esperado. Estágio 4, ok, meio que concluiu ali a progressão da doença cardiovascular que a gente não queria. Mas ele coloca também, interessante, ele coloca insuficiência cardíaca, e faz muito sentido, mais uma vez, a gente sabe que boa parte, metade dos casos de IC hoje em dia é ICFEP, e ICFEP está muito associado com todos esses fatores que a gente falou, principalmente excesso de peso, diabetes, etc. Né? Então, acho que faz muito sentido você colocar IC ali como estágio 4, tem um prognóstico muitas vezes pior, inclusive, do que uma coronariopatia, etc. E ele coloca FA, né, que tudo bem, é uma doença clínica, já atrapalha a qualidade de vida do paciente, já pode aumentar mortalidade e tal, né? E, obviamente, se o paciente chegou ali no estágio 4, ele foi precedido pelos fatores anteriores, certamente vai ter um estado de VASC alto, porque deve ter associada, talvez diabetes e por diante, né? Então, é interessante que ele coloca isso, né? FA normalmente, né, não entra ali nas classificações de risco cardiovascular, ele não entra ali como uma doença cardiovascular manifesta, mas ele coloca nessa diretriz, faz bastante sentido, porque a gente sabe que FA, provavelmente nesse paciente com estado de VASC alto, você já vai ter que anticoagular, se não anticoagular, o risco de AVC é alto, e assim por diante. Então, entre esses fatores todos, IC, FA e doença aterosclerótica de forma geral. E ele ainda divide, né? Se é um paciente que ele já tem uma DRC ou se ele não tem uma DRC, né? Entre 4A e 4B também, de uma forma mais didática. Porque eventualmente o paciente pode ter tudo isso e não ter uma DRC, mas ainda, né? Talvez, né? E aí ele refere, né, que a gente tem que ter uma profilaxia secundária, ou então um tratamento multidisciplinar, uma terapia mais avançada, um tratamento clínico mais agressivo também. Mas acho que é isso, né, Lapa? A gente tem que focar muito aqui que aí já é um paciente que, independentemente, a gente não precisa mais nem calcular o risco dele, porque ele já tem um risco manifesto, já é o estágio mais avançado da síndrome. Exato. E isso mostra muitas vezes aquilo, né, Zé? Quando a gente pega o paciente no pronto-socorro com infarto, muitas vezes o paciente, e talvez o médico que tenha atendido, né, nos anos anteriores, talvez tenha tido ali um pouco de negligência, entre aspas, muitas vezes do próprio paciente que não buscou auxílio médico esses anos todos, ou buscou, o médico orientou as coisas e o paciente não fez, mas enfim, normalmente aquele infarto não está ali de graça, geralmente foram anos e anos precedido por tudo isso que a gente falou, pelos estágios 1, 2 e 3, né, que precedem o infarto. Quer dizer que não pode um paciente de 30 anos mal infartar? Óbvio que pode, né, mas estamos colocando aqui a maioria dos casos. Geralmente, para ter chegado nesse estágio 4, houve ali uma negligência com a saúde, né, do ponto de vista durante muitos anos. E é justamente isso que a gente quer evitar, né, durante a faculdade de medicina, né, durante a residência. A gente foca muito, a gente aprende muito a como tratar a bronca instalada, né, o estágio 4 ou 2 e 3, enfim. E a gente dá muito pouca atenção, né? A gente já falou isso inúmeras vezes, mas vou repetir porque a mensagem tem que ficar. Quantas aulas a gente teve na faculdade, na residência, sobre nutrição, né? Aplicada, baseada em evidência, como é que você orienta o paciente? Quase nenhuma. Quantas aulas a gente teve sobre exercício físico? Praticamente nenhuma. Sobre qualidade de sono e tudo isso, né? Que a gente comentou. Exato. Então, o grande pulo do gato, que é você atuar nos estágios 0 e 1 para evitar a progressão, né? A gente gastou muito pouco tempo estudando na nossa formação. Enquanto quantas aulas a gente já não teve como tratar uma síndrome com supra ou sem supra do estágio 4?
Milhões, né? Quantas aulas a gente já teve sobre como tratar o paciente com IC, fracionação reduzida, fracionação preservada? Zilhões, né? Então, eu acho que cada vez mais vamos martelar isso aqui até o fim dos tempos aqui no Cardio Papers. Cada vez mais o cardiologista tem que se concentrar muito em dominar essa parte de prevenção primordial, prevenção primária, porque não faz sentido a gente ficar enxugando, né, o leite da derramamento, que seria o estágio 4, né? Perfeito. Bom, pessoal, então a gente fica por aqui. A gente encerrou essa primeira parte aí. A gente falou então sobre a definição da síndrome cardiorrenal, a gente falou de como a gente faz a estratificação de risco desse paciente e a gente comentou todos os estágios, do 0 ao 4. Então a gente fica por aqui. Para quem é aluno do nosso curso de consultório, o restante dessa discussão aqui do videocast vai estar disponível na íntegra lá. E lá a gente vai continuar com o Lapa falando sobre como que a gente vai fazer o rastreio e o monitoramento, né? Ele coloca o que a gente tem que avaliar periodicamente, por exemplo. E, por fim, a gente vai falar do tratamento. E isso que é o que todo mundo quer saber. Como que a gente vai abordar o paciente que ele está no estágio 1, 2, 3? Como é que eu vou tratar o paciente do estágio 4, por exemplo? E aí, isso vai ficar para a próxima parte do nosso videocast que vai estar no curso de consultório. Chefe, muito obrigado aí pela participação. Como sempre, muito bom bater um papo com você. Por favor, aí, manda suas palavras finais aí pro pessoal e eu fico por aqui também. Boa, Zé. Mais uma vez, tema importantíssimo. Vamos discutir esse tema através de casos clínicos, etc., lá no Cardio Papers Experience, que acontece no dia 2 de novembro, né, lá em São Paulo, só presencial, tem que estar lá com a gente ao vivo. Vou pedir para o pessoal colocar aqui na descrição do vídeo o link para a inscrição. Lembrando que o Cardio Papers Experience é bem baseado, os assuntos mais relevantes, tudo baseado em quadro clínico. Né? Em caso clínico, você pode voltar na hora, a gente evita aquelas aulas expositivas, ficar 1 hora para lá falando para vocês. Então, a gente vai colocar casos curtos, você vai voltar, esse paciente aqui, que estágio ele está de síndrome metabólica, o que é que eu indicaria de conduta para ele? Você volta ali rapidinho, a gente volta, explica se a conduta foi certa, se não foi, e assim por diante. Primeiro aviso. Segundo aviso, como você falou, a parte de diagnosticamos e demos o estágio, né, até agora, de 1 a 4. Ok, o que é que eu faço a partir de agora? Isso aí é só para os nossos alunos do curso de atualização. Lembrando que o curso de atualização, né, do Cardio Papers, ele tem todo o core ali do que você encontra no consultório, coronariopatia crônica, hipertensão, dislipidemia, etc. E como cardiologia está mudando a toda hora com guidelines, quantos guidelines novos a gente já não cobriu agora em 2024, né, Zé? Então, como esse, né, que a gente está cobrindo, que saiu ali finalzinho de 2023. Então, como tem sempre muita novidade em cardiologia, você que é nosso aluno do curso de atualização, você tem acesso a essas aulas completas para se manter atualizado, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. A gente continua lá na plataforma essa discussão. Maravilha. Pessoal, muito obrigado a todos. Não esqueçam de curtir o vídeo se você gostou. Comente aqui que eu quero saber o que vocês acharam sobre essa discussão de síndrome cardiorrenal metabólica. Se você não é inscrito, se inscreve e clica no sininho para receber a notificação. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima.